Olá, gente! Pois então, vim aqui hoje cumprir minha promessa de fazer um vídeo com dicas de como silenciar. A gente sabe que a gente está num passo a passo para chegar no seu propósito maior de vida, aquele que vai preencher esse teu vazio interior, que vai te dar sentido para estar viva. Só que o primeiro passo que a gente tem que dar é silenciar. E eu sei que muita gente vê isso como um grande desafio. Então eu vim aqui dar um passo a passo para ti que tem dificuldade. E tu vai ver que é muito mais simples do que tu pensa. Basta ter vontade, basta querer, basta se determinar. Mas é muito simples. Vamos lá? Então, o primeiro passo, a primeira coisa que tu vai fazer é tu vai escolher um horário todos os dias que tu vai silenciar. Tu vai tirar esse horário para silenciar. Então, tu vai escolher o horário e o tempo que tu vai disponibilizar para isso. Tem que ser o mesmo horário todos os dias? Não, não precisa ser o mesmo horário. Mas a minha sugestão é que, se possível, seja a maior parte dos dias seja no mesmo horário. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não tem esse costume, ele não tem esse hábito. Então, qualquer facilitador que tu utilize para isso vai ser muito benefício para ti, ok? Porque o teu cérebro vai querer contrariar, vai querer voltar ao estado, à zona de conforto dele, que é o teu estado anterior, né? Então, assim, para criar um novo hábito, seria muito bom que fosse o mesmo horário. De qualquer forma, não precisa. Então, tu vai escolher o tempo. Quanto tempo tu vai disponibilizar para isso? Bom, o tempo, se eu fosse sugerir 2 horas. Não se assustem, porque não precisa ser 2 horas. Mas por que eu sugiro 2 horas? Porque já tem estudos muito fortes em universidades americanas que dizem que 2 horas de silêncio multiplicam os nossos neurônios do hipotálamo, a parte do cérebro responsável pela memória. Então, eu, quando tenho e quando posso, faço 2 horas de silêncio. E vou te dizer, isso de início parece tortura. No final, se torna quase um vício, se tu não controlar. Pois então, 2 horas, o ideal. Não tem 2 horas. 1 hora tem? Não tem. Meia hora. Não tem 20 minutos. Menos do que isso, gente, não é indicado, tá? Porque o silêncio sempre é indicado, mas assim, quer um benefício mesmo, quer chegar no silêncio interior, então vamos admitir que tu precisa ter uma parte, tem que disponibilizar um pouco da tua vida para isso, né? De acordo com a importância que isso tem para ti. Quer chegar no propósito central da tua vida, então tu vai ter que silenciar em algum momento, aprender a silenciar. Então, assim, meia hora, 1 hora, 2 horas, mas tentem ficar dentro desses horários, porque tu vai ter que assentar antes. Então, não é o silenciar, a gente vai ver que tem um passo a passo muito agradável. Tenta ficar também num ambiente em que não tenha estímulos externos. Celular, nem pensar, à distância. Coloca o despertador para tocar à distância. Então desliga completamente e sabe que o despertador vai tocar na hora certa e tu vai poder desligar completamente. Nenhum aparelho eletrônico, computador, televisão, nada, nada, nada. E de preferência, pode ficar num lugar onde tu consiga ficar um pouco isolado, tranquilo contigo mesmo. Quanto menos barulhos externos, melhor. De qualquer forma, a gente sabe que não é de vez em quando possível, mas o importante é que a gente não emita nenhum som com a boca. E esse é o próximo passo. O segundo passo, então, é não emitir nada com a tua pequena boca, né? Porque temos 2 ouvidos e uma boca, então sabemos que temos que falar menos do que ouvir. Mas não conseguimos de vez em quando, então a gente tem que se preparar para isso. Então, durante esse tempo, tu não vai emitir nenhum som com a tua boca. Ah, tenho que mandar o cachorro ir para lá. Dá um jeito de fazer uma mímica com ele, entendeu? Ah, eu tenho que, sei lá, quero resmungar, quero falar sozinha. Não. Quero ouvir música. Não. Nenhum estímulo externo. Nada que te emita barulho, principalmente que saia de ti, ok? Então isso é muito importante e a parte principal, tu vai ficar durante todo esse tempo sem emitir um som com a tua boca. Vamos para o terceiro. O terceiro passo é o que eu vou fazer durante esse tempo que eu me determinei. Vou ficar só quieta? E a gente sabe que não é tão simples assim, né? Muita gente quase enlouquece de ficar quieta. Então a gente vai utilizar um passo a passo dentro desse terceiro passo aí.
qual é o passo a passo. Eu sugeri um passo a passo que deu muito certo para mim e que dá muito certo para quem segue a minha sugestão. Então, o passo a passo é, primeiro, tu pode dividir o teu tempo em 3 tempos, tá? Mais ou menos, não vai ficar toda hora olhando o relógio, mas tu vai ter uma sensação de que ali chegou a hora de ir pro próximo passo, ok? Então, assim, o primeiro passo dentro desse terceiro passo, que é o que fazer, é ler. Então, eu chamo de leitura zen. Por que é uma leitura zen? Tu vai escolher um livro que geralmente tu leria quando tu tá em férias, ok? É um livro leve e que tenha boas mensagens. Também não vai ler um livro, um romance deprimente. Não, é algo que te faz se sentir bem, leve, ok? Então, se tu é uma pessoa que gosta de ler e lê só coisas técnicas, ou então como ser feliz na vida, passo a passo para chegar lá, não é esse tipo, porque tu não tem com a atenção muito firme no livro, como se tivesse que captar detalhe por detalhe. Não, é um livro para tu assentar poeira. Então, o primeiro passo é um tempo para ler esse tipo de livro. Se tu gosta de ler, ótimo. Só troca o livro para livros leves, livros zens. Zen que eu digo é leves, sem compromisso. E se tu não gosta de ler, uma boa oportunidade. Porque tu vai começar a perceber que tu não gostava de ler porque tu estava sempre atucanada com os compromissos que tu achava que tinha. Que na verdade era simplesmente falta de organização. Ok? Primeiro passo dentro desse, leitura zen. E aí, segundo passo. Qual é o segundo passo? Depois de passar um tempo assentando a poeira, quando tu sentiu que assentou a poeira mesmo, de vez em quando é bom que seja 2 horas, porque de vez em quando a gente demora um pouco para assentar a poeira. Então, depois que tu sentiu que assentou a poeira, chegou a hora de contemplar. Contemplar o quê? O que é contemplar? Nessa nossa contemplação vai ser uma técnica de contemplação, né? O que vai ser? Tu vai ficar olhando, observando. Aí tu vê um passarinho, aí tu olha o passarinho, tu vê ele batendo as asas, como tá feliz, brincando com outro passarinho. Vai ver o morro, começa a observar o formato do morro. Ai, que lindo, a água do rio tá correndo mais forte hoje. Ai, olha a mesinha, como a mesinha é feita, pensa no formato da mesinha, sente seu corpo, ouve os barulhinhos dos passarinhos brincando, ou então uma mosca passando, ouve o barulho, percebe isso. Tu vai aguçar teus 5 sentidos e vai ficar olhando, te conectando a isso. Não é um observar pensando, fazendo teorias sobre como o pássaro deveria voar, como será que ele voa, para onde será que ele está indo, e criando mirabolâncias na tua mente. Não, tu vai olhar e contemplar, simplesmente contemplar o que está acontecendo à tua volta. E aí tu vai ficar um tempo, com o tempo, com o passar dos dias, vai percebendo o quanto isso te traz de paz interior. E vai te colocar num estado diferenciado de consciência. E aí o terceiro passo, ele é um terceiro passo que tem que ser bem curtinho. Por quê? Porque o terceiro passo, ele não é qualquer pessoa que consegue sustentar ele. Então a gente vai fazer o quê? Ficar 2 minutinhos, ou 5 minutinhos. Ou se tu conseguir mais, faça mais. Mas tenta não forçar, é aquilo que tu consegue. E o que é o terceiro passo? Dentro desse terceiro passo? É fechar os olhos. Te coloca diante de uma janela ou diante de uma lâmpada que brilhe a luz dela para ti e que tu feche os olhos e tu sinta aquela luz vindo para ti. E aí tu vai sentar e tu vai simplesmente sentir a luz entrando em ti. Tá sentindo ela chegando no teu corpo? Como eu tô de frente para a janela agora, eu sinto a luminosidade dela, mesmo que eu feche os olhos. E aí tu vai perceber, só sentir essa luminosidade chegar em ti. E aí tu vai te posicionar internamente como se fosse uma cortina se abrindo e deixando essa luminosidade entrar. E tu vai começar a perceber mentalmente que essa luminosidade começa a iluminar cada célulazinha tua, como se fossem célulazinhas escurecidas e começam a ligar as luzinhas, como se fossem luzinhas de Natal, ligando dentro de ti. Então esse passo finalzinho, que esse é o finalzinho dos passos, tu pode deixar para fazer depois que tocar o despertador. Aí tu sabe que tu tocou o despertador, faz mais uns 2, 3 minutinhos deste, que é a nutrição, certo? É a nutrição, é o receber. Então tu esvaziou para poder entrar. Porque muitas vezes a gente não recebe. A grande maioria das vezes
a gente não tem nem como receber, porque a gente está transbordando de informação. E aí o que acontece? Acaba a nossa criatividade, acaba a nossa conexão com o nosso eu verdadeiro, a gente se desconecta do caminho que a gente tem que seguir e começa as ansiedades, ok? Então a gente tem que receber também. E aí, finalizou o tempo de silêncio diário. E aí eu vou te dizer que existem algumas diquinhas para o dia a dia, principalmente é não falar em excesso, ouvir mais do que falar, como se lembra, boquinha, ouvidos. Então, ouvir mais do que falar. Sempre se perguntar se o que a gente vai falar realmente é necessário, é útil e vai trazer algum benefício. Se realmente não atingir essas 3 metas da fala, então silencia. Porque quando a gente silencia, a gente permite, e agora a gente está aprendendo a receber, se beneficiar com o que o outro tem a dizer. Mesmo que seja algo que tu não concorda, ele te acrescenta. É nova informação entrando para dentro de ti. E te criando novas conexões neurais, novas formas de compreender o mundo. Então, permita-se receber. A gente não tem tudo certo na frente, na nossa ponta da língua. Pelo contrário, a gente tem muito a aprender. Então, se permita ter uma vida com um estado silencioso. Então, quanto mais tu fizer isso, mais tu vai perceber a transformação. E essa transformação vai permitir que tu entre no próximo passo. Então é isso, gente. Está aqui concluído o nosso vídeo sobre como silenciar. Espero que tenham gostado. Aceito dicas, aceito curtidas, aceito manifestações. Estou aqui, ó, só recebendo de vocês. Certo? Gratidão. Seguimos juntos. Grande beijo. Não esqueçam que o sol está dentro de vocês.